eu venho trabalhando com o que eu chamo de diáspora dos impressos. Enfim, essa circulação de impressos de jornalistas negros entre Brasil e Estados Unidos. O Chicago Defender e essa obra que eu estou lançando, ela é um produto da minha tese de doutorado, que eu defendi no ano de 2014. Eu começo no ano de 1905, que é o ano de criação do Chicago Defender, é o ano que o jornal começa a circular. Vocês podem ver que, geralmente, quando a gente trata de imprensa negra, a gente tem a data que começa a circular e o fim. E ainda bem que, no caso do Chicago Defender, isso não aconteceu, porque é um jornal que ainda circula nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Ele já foi um jornal nacional e ele voltou a ser um jornal local. Assim como foi um processo que aconteceu com a maioria dos jornais da imprensa negra. Essa é uma geração do novo negro, que vai ser responsável pela institucionalização do movimento negro nos Estados Unidos, mas esse discurso do novo negro ele vai se reproduzir em diferentes versões, né? O Chicago Defender ele tinha a própria versão do novo negro, que era esse novo negro que ia emergir na modernidade norte-americana. Enfim, esse negro que está militando, esse negro que está trabalhando na indústria. Há uma contraposição à ideia de que no sul dos Estados Unidos, essa imagem, né, o sul dos Estados Unidos é o lugar onde há um legado da escravidão. E no norte do país há a possibilidade de ascensão desse negro da modernidade norte-americana. Então vai se criando, o próprio jornal Chicago Defender ele vai gestando essa ideia de novo negro também. Aí, em 1919, é um ano muito importante, porque é quando os soldados norte-americanos, e aí mais uma vez a importância da Primeira Guerra, eles retornam para os Estados Unidos. E aí eles vão reivindicar o lugar deles na indústria dos Estados Unidos. E toda essa ideia de que se não havia racismo, mas que Chicago e Nova York e as outras cidades do norte eram melhores para os negros, elas vão cair, essas ideias, e essa representação ela vai se desmontar, porque começa um conflito nessas principais cidades dos Estados Unidos, e coincidentemente o conflito mais violento é o de Chicago. Mas é aí que é o interessante e que entra o Brasil na jogada, porque o Robert Abbott, que é o editor, né, e ele é a principal figura desse jornal, o Chicago Defender, ele vai procurar o novo negro em um outro lugar. Ele vai procurar o novo negro na França e no Brasil. E aí vai se reforçar toda aquela ideia geralmente a gente trabalha com o termo democracia racial, mas o termo democracia racial ele vai surgir lá na década de 1940. Mas há muito desses discursos que são discursos sobre uma fraternidade racial brasileira, não só brasileira, mas no geral latino-americana. E também vai ser difundido nesse período uma ideia de fraternidade racial francesa também. E o Chicago Defender ele vai ser o difusor tanto do Brasil enquanto da França, enquanto esses espaços de fraternidade racial que possibilitariam a ascensão desse novo negro. O novo negro que não deu certo aqui, ele poderia dar certo na modernidade brasileira e na modernidade francesa. Então, quis tratar um pouco desses temas. Então, de como surge a ideia do novo negro, né, com essa grande imigração, e de como o jornal vai difundindo essa ideia de novo negro no momento de entusiasmo durante a Primeira Guerra Mundial, e aí depois o momento em que, 1919, há todos esses conflitos nas cidades do norte, e como Robert Abbott ele vai procurar esse novo negro para além do território norte-americano. Parece-me que o Defender ele trabalha com a seguinte ideia. Ele é um jornal impresso, um dos mais importantes do ponto de vista da plataforma da generalização de projetos políticos ao longo do século XX, da questão negra, né, nos principais centros urbanos, né? E ele atua como correia de transmissão dos projetos políticos da população negra em oposição aos jornais da burguesia local, norte-americana em especial, que eram corrente de transmissão de ideias de uma supremacia branca. Parece-me que esse é um fator importante do papel do jornal.
Ele faz um contraponto, uma contranarrativa do jornal burguês. E essa experiência nós nunca tivemos no Brasil. Mesmo pegando a experiência da Frente Negra, ou pegando toda a experiência da década de 50, ou a experiência do movimento negro moderno a partir de 78, com a fundação do Movimento Negro Unificado, nós nunca tivemos no Brasil um jornal que tivesse a contraposição narrativa a um projeto político. Eu fui procurar uma ideia nesse caribenho de origem britânica também, o jamaicano, que é o Charles Mills. Ele é um professor de Illinois e ele tem uma tese que eu gosto muito, e aí eu acho o papel mais importante do Defender, na minha opinião, em relação a isso. Ele vai dizer que existe, na realidade, nas sociedades divididas de classes, por gêneros, então ele vai dizer que existe uma coisa chamada contrato racial. Ele pega toda a análise dos contratistas do século XIX, vai estudar como é que se dá a lógica da construção dos contratos sociais, e ele vai dizer que existe um contrato racial na sociedade norte-americana. Que contrato racial é esse? A naturalização das vantagens materiais e simbólicas que o branco tem na sociedade norte-americana por ser branco. São os valores da branquitude. O fato de ser branco confere ao homem e à mulher branca condições que o negro constrói ao longo da sua história. E ele vai chamar isso de contrato racial. Esse contrato racial é confirmado pela indústria do entretenimento. Então, o jornal faz isso, a televisão faz isso, a rádio faz isso, vai bombardeando essa ideia. Até o ponto de se naturalizar na percepção social que a ausência de negros é um problema do negro. Você não ter negros no mercado, nas grandes empresas, você não ter no Estado, nos grandes conglomerados do Estado, é um problema do negro. Então, você naturaliza essa supremacia branca. E aí eu acho que o jornal tem um papel fundamental, na minha opinião. Eu não vi muitos exemplares, vi poucos exemplares do jornal. Esse é um dos problemas. O jornal ele tem a dificuldade de acesso aos arquivos, ele tinha muita dificuldade do acesso aos arquivos, mas o que me chamou a atenção é que o jornal ele denuncia esse contrato racial, denuncia o genocídio, denuncia o etnocídio, denuncia o epimicídio, e por isso que eu acho que tem um papel importante o jornal. Ele faz um contraponto político, econômico, social, cultural, mas também epistêmico à lógica da violência, com todos os cuidados que eu acho que se deve ter. Eu acho que é um jornal com muitas características burguesas, é um jornal bastante numa lógica de integração, não de superação, mas é um jornal que tem um papel, pareceu-me, extraordinário dentro dessa perspectiva.